Olá, se você não me conhece, eu sou o pastor Carlos Eduardo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu pergunto para você, você sabe o que significa o termo abade no hebraico? Essa palavra, ela representa na língua original tanto desvanecer como matar. E nos verbos rifil e nupiel, significa também matar e demolir. Essa mesma palavra é a que aparece lá em Êxodo capítulo 10, verso 7, diz o seguinte: Então os oficiais de Faraó lhe disseram: Até quando nos será por cilada esse homem? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então a palavra arruinado aqui é abade. Ela geralmente é usada no Velho Testamento, nos tempos Rifil e Piel, para indicar, né, destruição, a morte de reinos, de ídolos, de reputação e de pessoas. É essa mesma palavra que também aparece lá em Josué 23:16, né, quando Deus está ali advertindo o povo para que não deixe de servi-lo, pois se deixar de servir a Deus e obedecer a falsos deuses, então eles pereceriam. Josué 23:16 também vai dizer: Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós e logo, aí ele usa aqui o termo abade, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Veja que o fato de um ser humano ou a pessoa, inclusive isso aqui era para os judeus naquela época e se aplica a nós, e de uma pessoa deixar de seguir os mandamentos atemporais, os mandamentos do Criador, do fabricante, isso é causa de que ocorra na vida dela o termo abade, que é morte e destruição. Esse mesmo termo, ele aparece lá no livro de Jonas, capítulo 4, verso 10, quando surge a planta num dia e ela perece no outro dia. Né? Jonas, capítulo 4, verso 10 vai nos dizer: Tornou o Senhor, tem compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que uma noite nasceu e numa noite abade, né? E numa noite pereceu. Então, Deus, novamente aqui se refere, ele permite que seja usada essa palavra para ilustrar a ira, a mágoa e razoável de Jonas, né? Que tinha mais amor à planta que veio e causou ali para ele uma sombra do que ao povo que Deus estava querendo salvar. E nós vemos que, por exemplo, a principal questão que gira em torno do Velho Testamento é justamente se esse termo se aplica, né, somente a essa vida, a vida daquelas pessoas que viviam ali, ou se aplica também à vida após morte. Alguns vão dizer que o Velho Testamento não fala de forma explícita da vida após a morte, né? Mas nós podemos ver vários textos, tais como, por exemplo, o Salmo 83, verso 17. Vamos voltar lá no Salmo 83, verso 17, que diz o seguinte: Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente. Perpetuamente é para sempre. Perturbem e pereçam, né? Esse aqui é um salmo de Davi, aliás, um salmo de Asaf, o Salmo 83, né? Em que ele fala aqui que perturbem-se e sejam confundidos perpetuamente aqueles que deixam de servir ao Senhor. Nós vamos ver que vários estudiosos vão dizer o seguinte, que o Velho Testamento não fala de forma direta da vida pós-túmulo de modo explícito ou também de salvação. Mas nós vamos encontrar vários textos que são muito claros nessa questão. Por exemplo, o Salmo 73,
ele vai dizer o seguinte, lá no finalzinho, ó, verso 27, os que se afastam de ti, eis que perecem, usando novamente o termo abade. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. E se você for ver esse salmo, constantemente vai estar falando sobre termos que se referem não só a essa vida, mas à vida vindoura, ao mundo vindouro. O Salmo 49, 15 também fala o seguinte, ele tomará, usando o mesmo verbo utilizado para o translado, né, de Elias, né? Então, nós podemos ver que, numa análise mais profunda, Davi, ele tinha sim em vista a vida eterna. Davi, ele era um homem que procurava servir a Deus e cumprir os mandamentos do Senhor para que não ocorresse na vida dele o termo abade. E nós vamos ver em Ezequiel, capítulo 28, que quando ele se refere ali ao príncipe de Tiro, quando ele fala que o inimigo, né, que aquele homem ali pereceria, ele está se referindo não só ao rei de Tiro, ao homem, né, que existiu ali naquele tempo, mas está falando sobre o ser espiritual que pereceria. Então nós vemos que o termo abade, ele é um termo que significa destruição, significa morte. Existe até uma cidade na Síria que significa Abaddon. Abaddon ou Abade significa desvanecimento, destruição de coisa, de reputação e de pessoas, né? E é importante você saber disso, porque esse é um termo que aparece ali em Êxodo capítulo 10, verso 7, quando o Egito já está destruído, enquanto Faraó não reconhece, né, não se humilha na presença de Deus. Como eu falei, é um termo que Josué cita em Josué 23:16 para falar assim, se você não servir a Deus, se você continuar distante, não buscar a presença de Deus, você vai perecer. E aqui eu deixo uma aplicação para finalizar esse vídeo. Eu quero dizer que assim como uma geladeira, assim como uma televisão, ela tem um manual de uso feito pelo seu fabricante, o ser humano também ele tem a palavra de Deus, os princípios atemporais da palavra que se aplicam a todas as culturas, em qualquer tempo, que se aplicam hoje na minha e na sua vida, pelos quais o homem que viver terá a vida eterna, né? O homem que viver, ele terá prosperidade, ele vai crescer. E muitas vezes sua vida não vai para frente ou está travada em vários pontos porque você tem deixado com que o termo abade se aplique na sua vida, com que venha destruição, que venha morte, desvanecimento de pessoas, de coisas, de sonhos. Mas eu quero dizer que a palavra do Senhor, ela nos diz que julgais vós as Escrituras, examinais vós as Escrituras, porque julgais ter nela a vida de Deus. A palavra de Deus, ela é útil para dar entendimento, conhecimento, para educar o homem a fim de que ele seja perfeitamente íntegro para toda boa obra. Né? Se você tem se distanciado dos caminhos do Senhor Jesus, se você tem se distanciado da palavra, né, eu quero dizer para você que o propósito de Deus não é permitir que haja destruição, que ocorra o termo abade na sua vida, mas que você tenha a vida eterna. Mas para que nós possamos ter a vida eterna, é necessário que nós olhemos para João 14, verso 6, onde ele vai dizer, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Obrigado por nos assistir até aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e nos aguarde até o próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus o abençoe.